Então, vamos então dar início à nossa aula 4 do curso Economia Brasileira em Exercícios, hoje com o período do governo JK, a crise dos anos 60. Está aqui no slide PAEG, mas é até a crise dos anos 60. PAEG é na próxima aula, PAEG e Milagre Econômico. Vamos lá. Vamos aos nossos exercícios de hoje, as nossas questões. Sobre a economia no governo JK, é certo afirmar que a substituição de importações foi mais intensa nos setores de bens de capital e de bens de consumo duráveis. Correto, estes foram os setores com maior taxa de crescimento durante o plano de metas. O plano de metas foi constituído de investimentos em energia, transporte, indústrias de base, alimentação e educação. E dentro dessa indústria de base, os setores que mais cresceram, apresentaram maior taxa de crescimento, foi exatamente o setor de bens de capital e o setor de bens de consumo duráveis. Então está correto esse item. Próximo item. O Programa de Estabilização Monetária de 1958, ao implementar o controle da expansão monetária, marcou uma mudança de rumos da política econômica até o final do governo JK. Errado, né? A gente sabe que o Programa de Estabilização Monetária, que foi elaborado por Lucas Lopes e Roberto Campos, não é? Ele foi negociado com o FMI, que queriam medidas mais duras, mais ortodoxas, um tratamento mais de choque. O Programa de Estabilização Monetária era um programa mais gradualista, não é? Com o objetivo de não comprometer tanto o crescimento econômico e os investimentos que estavam no plano de metas, mas mesmo assim sofreu oposição interna, não é? Sofreu oposição interna e o que aconteceu é que o próprio JK rompeu com a FMI e abandonou o Programa de Estabilização Monetária. Então, não é verdade que marcou mudanças no rumo da política econômica até o governo JK. Na verdade, entre a estabilização e manter os investimentos do plano de metas e manter o elevado crescimento, a opção de JK foi pelo plano de metas. Então, o Programa de Estabilização Monetária não foi implementado até o final. Na verdade, ele foi abandonado. E um dos grandes problemas do plano de metas é o legado de desequilíbrios macroeconômicos que ocorreu, né? Um legado de déficit público, inflação elevada e crescimento da dívida externa. Então esse item está errado. Então o item está errado. O crescimento industrial foi financiado exclusivamente por recursos externos e poupanças privadas domésticas. Errado, não é? A gente sabe que teve financiamento privado, teve financiamento do capital estrangeiro, mas grande parte dos investimentos, especialmente os investimentos públicos em infraestrutura e bens intermediários, foram financiados por emissão monetária e por crédito público, crédito dos bancos públicos, né? E pura e simplesmente emissão monetária. Então foi um financiamento inflacionário. Essa é uma das principais características do plano de metas, o financiamento inflacionário. Então faltou aqui os recursos públicos, né? Tanto recursos públicos de fundos como pura e simplesmente emissão monetária, déficit público. Então o item está errado. O fato de o plano de metas ter estabelecido metas para a agricultura permitiu que este setor apresentasse taxas de crescimento similares às da indústria. Errado, não é? A gente sabe que o bloco de investimentos, todo o conjunto de investimento do plano de metas estavam concentrados, como a gente já falou, nos setores de energia, transporte, indústrias de base, alimentação e educação. Alimentação e educação correspondiam a 6% dos investimentos.
né? Cerca de 70% dos investimentos eram em energia, transporte, e indústria de base completava com mais uns 20%. Então, 94% dos investimentos eram em energia, transporte e indústria de base. Então, foram esses setores, o setor de infraestrutura, o setor de bens de capital, de bens de consumo duráveis e setores de bens intermediários, os setores que mais cresceram, né? Então, a agricultura ficou com uma taxa de crescimento menor, ok? Então, está errado. A maioria das metas alcançou alto grau de realização, tendo malogrado as metas relativas a carvão, ferrovias e as rodovias. Errado, a gente sabe que o setor de rodovias, quanto a carvão e ferrovias, está correto, né? Foram as metas que tiveram pouco alcance, né? Que tiveram baixo grau de cumprimento, as metas relativas a ferrovias, carvão e refino de petróleo. Foram esses três setores que tiveram metas muito abaixo do cumprimento, né? Metas não cumpridas. Agora, o setor de rodovias, houve um sobrecumprimento, né? Os investimentos e os resultados em rodovias superaram as próprias metas, né? Foi o que teve 138% de cumprimento das metas, né? Então, no caso de rodovias, está errado, né? A maioria das metas alcançou alto grau de realização, tendo malogrado as metas relativas a carvão, ferrovias e refino de petróleo. Rodovias não deve estar aqui, porque rodovias teve um cumprimento acima das metas, né? Por isso o item está errado. Questão 2. Relativamente ao plano de metas e à política econômica implementada no governo JK, pode-se afirmar que a prioridade atribuída à agricultura de alimentos e à reforma agrária contribuiu para manter a inflação sob controle. Nem a inflação esteve sob controle, nem se pode dizer que a prioridade tenha sido a agricultura de alimentos, né? Embora fosse um dos setores que constavam do plano de metas, como eu disse aqui, educação e alimentação correspondiam a 6% dos investimentos. 94% dos investimentos era energia, transporte e a indústria de base. Então o item está errado. O protecionismo, peça fundamental da política industrial do período, foi exercido através da política cambial e das tarifas aduaneiras e da lei do similar nacional. Correto, não é? Vejam que é a partir do governo JK, com a reforma tarifária e com a reforma de tarifas aduaneiras e da política cambial, não é? De 1957, a gente passou a ter uma proteção tarifária consistente com os investimentos do plano de metas, ou seja, se classificavam os produtos e foi estabelecidas tarifas ad valorem que iam de 0 a 150%, né? E essas tarifas estavam consistentes com a política industrial do plano de metas, ou seja, para os produtos que tinham similar nacional, as tarifas eram elevadas ou até proibitivas, ou até era vedada a importação de bens com similar nacional. E aquelas máquinas, equipamentos, bens de capital ou bens intermediários que não tinham produção nacional e eram importantes para os investimentos do plano de metas, tinham isenção ou zero tarifa, ou tinham tarifas mais baixas. Então, as tarifas aduaneiras estabelecidas, né, que poderiam ser modificadas a partir com certo grau, né, de flexibilidade pelo Conselho de Política Aduaneira, estavam em correspondência com os investimentos e o planejamento do plano de metas, né? Então, a gente passou a ter uma proteção tarifária a partir de 1957, com essa reforma de tarifas do governo JK. É importante enfatizar esse ponto porque a industrialização por substituição de importações vinha até esse ponto, né, sendo estimulada por meio principalmente da política cambial.
no Dutra com o controle seletivo de importação por meio de licenças prévias, e depois em 1953 com a Instrução 70 da SUMOC, mas a partir do plano de metas a gente tem todo um conjunto de estímulos creditícios, fiscais, né? E além da política cambial, tem também a política de proteção tarifária, né? Por meio da Lei de Tarifas Aduaneiras de 1957, dessa reforma que estabeleceu a tarifa ad valorem, como também decisões discricionárias do Conselho de Política Aduaneira, ok? Então está correto, né? Inclusive havia essa lei do similar nacional que vedava a importação de bens com similar nacional, né? E a política cambial foi mantida, não é? Ela foi simplificada. Houve uma redução de 5 categorias para 2 categorias. A geral, onde estavam os bens mais essenciais, e a específica, onde estavam os demais bens. Ou seja, aquele conjunto de 5 categorias do leilão de divisas passou a ser 2 categorias. Uma categoria geral, onde ficaram os bens de máquinas, equipamentos e insumos da indústria, e a categoria específica, os demais bens, os bens de consumo. Ok? Próximo item. Parcela substancial do financiamento dos gastos públicos e privados se fez via expansão dos meios de pagamento e do crédito, provocando forte pressão inflacionária. Correto. Então, é verdade, né? É correto que boa parte do financiamento dos investimentos públicos e privados se fez por financiamento inflacionário, emissão de moeda e expansão do crédito, especialmente dos bancos públicos, Banco do Brasil e BNDES. Então está correto. O sistema de taxas múltiplas de câmbio foi extinto e o mercado cambial foi unificado. Errado. Na verdade, vai começar a ter uma unificação a partir de Jânio Quadros com a instrução 204, né? Com a instrução 204 da SUMOC. Então, o sistema de taxas de câmbio múltiplas, ela foi, como eu já falei aqui, simplificado. Passou de 5 categorias para 2 categorias. Ok? Então, não houve nem unificação, nem extinção das taxas múltiplas de câmbio. Por isso, o item está errado. 3. Um exame dos resultados alcançados pelo plano de metas permite as seguintes constatações. A intervenção direta do governo na atividade econômica foi intensificada. Verdade, né? Se a gente pudesse enumerar quatro principais características dos instrumentos do plano de metas, é importante dizer que, não é, que houve incentivo aos investimentos privados por meio de incentivos fiscais e creditícios e da política cambial, né? Houve financiamento inflacionário, por meio de emissão monetária e aumento do déficit público. Houve estímulo aos investimentos privados por meio de crédito, né? Houve estímulo ao capital estrangeiro, por meio da instrução 113 da SUMOC, e houve um aumento da participação do Estado na formação bruta de capital fixo, porque principalmente no setor de infraestrutura de bens intermediários, o governo, o Estado, foi um dos principais responsáveis pela formação bruta de capital fixo, pelo investimento. Então, aumento da participação do Estado na formação bruta de capital fixo, um aumento da participação do capital estrangeiro por meio de investimentos diretos e de empréstimos, um estímulo aos investimentos privados por meio de preferência cambial, né? Preferência cambial e incentivos creditícios, né? E crédito dos bancos públicos, e financiamento inflacionário por meio de emissão de moeda e crédito dos bancos públicos. Teve um financiamento inflacionário. Essas são, digamos, as 4 principais características do financiamento e dos instrumentos, né, do plano de metas. Então, está correto
a intervenção direta do governo na atividade econômica foi intensificada. A política de investimentos relegou a segundo plano a expansão da produção de bens de capital. Errado, o setor de bens de capital e de bens de consumo duráveis foram os setores que aumentaram, que tiveram a maior taxa de crescimento, né? Quando se fala dos investimentos do plano de metas no setor de material elétrico, de mecânica pesada, é exatamente o setor de bens de capital. Então está errado, né? Não relegou a segundo plano a expansão da produção de bens de capital. Foi um dos setores que mais cresceram, né? Em quilometragem, a construção de rodovias superou as metas, como a gente já falou aqui, né? No caso das rodovias, houve até uma superação das metas. O cumprimento é de 138%, né? Houve acima das metas, 38% acima das metas. O plano de metas implementado pelo governo Kubitschek foi fundamental para o processo de desenvolvimento econômico brasileiro. Na sua elaboração, utilizou-se o conceito de pontos de estrangulamento. Os setores que foram identificados como pontos de estrangulamento na economia brasileira são a indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. Errado, né? Esses setores de bens de consumo duráveis e não duráveis, os setores de bens de consumo duráveis, eles seriam pontos de germinação, né? São setores que o estímulo deles impulsionariam a demanda de outros setores, né? Impulsionariam outros setores. Porque tinha pontos de estrangulamento, que são aqueles setores com demanda insatisfeita, principalmente os de bens intermediários, né? E de infraestrutura. E os pontos de germinação seriam aqueles que de demanda derivada, que na verdade estimulariam outros setores, estimulariam a demanda de outros setores, uma vez estimulados. Ok? Indústria de construção civil e siderúrgica. Errado, né? Não são pontos de estrangulamento. Siderurgia certamente, porque é bem intermediário, mas indústrias de construção civil não. Educação e saúde também não. Energia, transporte e alimentação, aqui está correto, né? Porque aqui tem exatamente a infraestrutura, né? Que seriam os pontos de estrangulamento. Exatamente a agricultura e a infraestrutura, energia e transporte. Exportadores de produtos manufaturados, também é errado, né? Então, o setor de pontos de estrangulamento seriam exatamente esses, de energia e transporte e alimentação. Sobre o governo JK e o plano de metas, podemos dizer: sem condições políticas para fazer uma reforma do Estado, o governo JK foi capaz de levar a cabo o plano de metas com a utilização de uma administração paralela, constituídas por órgãos já existentes e outros criados no período, como os grupos executivos. Correto, né? Então é verdade, o plano de metas utilizou o Conselho de Desenvolvimento, utilizou o BNDE e utilizou os grupos executivos. Grupos executivos da indústria automobilística, grupo executivo da indústria naval. Então, criou esses grupos executivos que eram constituídos tanto de representantes do setor público quanto do setor privado, né? Tanto do setor público quanto do setor privado. Ok? Então foram constituídos esses grupos executivos que eram uma espécie de administração paralela, não é? Esses grupos executivos, eles discutiam e faziam propostas, tanto acompanhavam o cumprimento das metas, como quanto faziam sugestões de política econômica, proposições de políticas de incentivo, não é? Então está correto. Foi criado o Conselho de Política Aduaneira, a quem cabia classificar os bens nas categorias geral e especial e estabelecer as alíquotas de importação. Correto. Então, o Conselho de Política Aduaneira era o conselho que estabelecia as alíquotas de importação, aplicava a lei do similar nacional,
não é? E classificava os bens, então, nessas categorias geral e especial. Porque, como a gente falou aqui, as taxas de câmbio múltiplas foram simplificadas de 5 categorias para 2 categorias, a categoria geral e especial. O plano de estabilização monetária, elaborado pelo ministro Lucas Lopes, representou uma tentativa de adoção de um plano de estabilização que optava pelo tratamento de choque. Errado, a gente já viu aqui que o programa de estabilização monetária era um programa gradualista de combate à inflação. Uma das razões mais importantes para o desequilíbrio fiscal do governo federal no período do JK foi o gasto com a compra de excedentes de café, prática que, de diferentes maneiras, remontava ao início do século. Correto, né? Então havia todo esse problema, né? E o FMI se opunha ao déficit público na hora da negociação do plano de estabilização monetária. Eram esses os pontos mais polêmicos, não era? Os gastos com o programa de compra de excedente do café e o déficit público, a emissão monetária. O FMI queria um programa ortodoxo de redução de subsídios, né? E de eliminação desse programa de compra de excedentes do café. Então está correto. A reforma cambial de 57 criou mecanismos como reduções tarifárias especiais e, ao mesmo tempo, vedação à importação por existência de similar nacional. A reforma cambial de 57 criou mecanismos como reduções tarifárias especiais. Correto, né? E, ao mesmo tempo, vedação à importação por existência de similar nacional. Então, reduzia onde eram bens intermediários ou bens de capital necessários aos investimentos do plano de metas e vedava a importação de bens com similar nacional. Essas políticas tratavam de uma tensão latente do modelo de substituição de importações. Prover equipamentos importados de baixo custo, exatamente para os investimentos necessários ao plano de metas, e ao mesmo tempo estimular a produção interna. Correto. Sobre o período do plano de metas, no governo Juscelino Kubitschek, podemos dizer: em termos de mudança da estrutura produtiva, se destaca o crescimento da contribuição da indústria do setor de bens de consumo duráveis, atestando o avanço da industrialização. Correto. Então, o setor de bens de capital como o setor de bens de consumo duráveis, a indústria automobilística, por exemplo, né, foram os setores que mais cresceram. Né? Correto. O desempenho da economia brasileira durante o período do governo JK foi influenciado pelo plano de metas, que estabeleceu metas para vários setores da economia e a elas associou fontes específicas de financiamento para viabilizá-las. Errado, não é? Havia alguns fundos, não é, vinculados para os investimentos em energia, transporte, porém, grande parte dos investimentos, não é, parte importante dos investimentos não tinha fontes específicas de financiamento. Por isso foi utilizado a emissão monetária e créditos dos bancos públicos para alguns programas e projetos do plano de metas. Então não é verdade que foi associado às metas, que foram associadas às metas, fontes específicas de financiamento. Então o item está errado. A reforma cambial de 57 extinguiu o sistema de taxas múltiplas de câmbio. Errado, já vimos aqui que não extinguiu, simplificou. Né? Fez uma reforma tarifária e simplificou o regime de taxas múltiplas de câmbio. Ou seja, a Instrução 70, as taxas múltiplas de câmbio da Instrução 70 não foram eliminadas. Elas foram simplificadas de 5 categorias para 2 categorias. Né? Estabeleceu tarifas para... Já está errado, né? Mas estabeleceu tarifas para importação de bens, considerando para tanto a existência ou não de similaridade nacional. A segunda parte está correta, mas a primeira parte já torna errado o item, né? Então o item está errado, não extinguiu o sistema de taxas múltiplas de câmbio. O financiamento dos projetos de plano de metas originou-se principalmente do setor privado. Errado, né? Errado porque teve muito financiamento público e teve capital estrangeiro, né? O que contrasta com o período Vargas, quando o financiamento dos projetos governamentais provinha majoritariamente de recursos públicos. Errado porque não foi principalmente setor privado, foi principalmente recursos públicos. Os grandes projetos industriais do plano de metas tinham um elevado grau de complementariedade
E tanto nos ramos de bens de capital e de insumos básicos, quanto na produção de bens de consumo duráveis, não respondiam à demanda pré-existente, mas se adiantavam a ela. Correto, né? Correto. Então, nesses itens aí, esses itens não eram exatamente pontos de estrangulamento, né? Esses itens aí eram pontos de germinação. Eles se antecipavam à própria demanda, né? Eles criavam uma demanda derivada desses projetos, que era derivado desses projetos. Então, eles não atendiam a demanda existente, mas eles se adiantavam à própria demanda. Embora existiam setores também de pontos de estrangulamento, principalmente infraestrutura de energia e transporte. 7. A respeito da economia brasileira, durante a implementação do plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, é correto afirmar que as empresas filiais estrangeiras foram responsáveis pelos principais investimentos nos ramos de material elétrico pesado e automobilística. Correto, está certo, né? Então, material elétrico, principalmente setor de bens de capital mesmo, de material elétrico e indústria automobilística, foi capital estrangeiro. Um dos objetivos do plano era distribuir tarefas de investimento, de modo a delegar ramos de atuação exclusivos para empresas estatais, empresas de capital local ou filiais estrangeiras. Errado, não havia essa atuação exclusiva, né? Se você pegasse setor de bens intermediários, poderia ter tanto capital privado como capital estatal, como governo, né? Se você pegasse bens de capital, a mesma coisa, né? Embora tivesse mais setor privado, mas aí tem setor privado e setor estrangeiro, né? E filiais estrangeiras nos bens de capital. Então não havia essa exclusividade de atuação para cada setor, uma exclusividade de atuação da origem do capital. Errado. Entre os objetivos priorizados pelo plano de metas estavam a geração de energia elétrica, a expansão da rede de vias de transportes e a produção de bens de capital, respectivamente sob responsabilidade majoritária de filiais estrangeiras, respectivamente. Então, geração de energia elétrica, majoritariamente filiais estrangeiras. Errado, porque foi exatamente na parte de energia, os principais investimentos eram de empresas públicas, era de financiamento público. Por isso o item está errado. Rede de transporte, sim, a principal era Estado, né? E bens de capital tinham tanto empresas privadas nacionais como empresas privadas estrangeiras nos bens de capital. Por isso o item está errado. A liderança do crescimento no período coube às atividades produtoras de insumos intermediários. Errado. A liderança esteve com bens de capital e bens de consumo duráveis. A liderança do crescimento na indústria, não é? Durante o plano de metas. Por isso o item está errado. Apesar dos investimentos na produção local de bens de capital, a execução do plano de metas exigiu importação de máquinas e equipamentos favorecidas pela disponibilidade de financiamento externo nas formas de investimento direto e empréstimos. Correto. Tinha muito investimento em bens de capital, mas nesse setor, claro que a industrialização por substituição de importações, ela é altamente demandante de importações, né? Especialmente de bens de capital, onde o setor brasileiro não estava tão avançado, né? Embora você tivesse investimentos, né, no setor de bens de capital, para muitas máquinas ainda não havia produção nacional. Então havia que, e para a própria indústria de bens de consumo duráveis, precisava importar máquinas e equipamentos que não tinham produção nacional. Só lá no setor, lá no segundo PND é que vai aprofundar mais ainda a substituição de importação de bens de capital, né? Então, está correto, né? Exigiu a importação de máquinas e equipamentos, claro, né? Por mais que tivesse investimentos na indústria de bens de capital, precisava importar muito, dados os investimentos na indústria de bens de consumo duráveis, precisava importar muito máquinas e equipamentos. Com relação ao período 61-64, é correto afirmar que, vamos lá, agora o início dos anos 60,
O governo Jânio Quadros promoveu, por meio da Instrução 204 da SUMOC, uma desvalorização cambial. Correto, né? O Jânio Quadros pegou esses bens que estavam na categoria geral, né, e colocou no mercado livre. Ao mesmo tempo, pegou o câmbio de custo, que seria o câmbio preferencial para petróleo, os subsidiados, né? Petróleo, trigo, papel de imprensa, e também fez uma desvalorização de 100% desse câmbio de custo. Então, houve um movimento de desvalorização do câmbio de custo, né, que seriam esses setores subsidiados de petróleo, trigo e papel, e unificou parte do mercado cambial ao colocar os bens classificados como geral, né, que eram os da indústria, que eram os essenciais da indústria, colocou no mercado livre de câmbio. Então, na prática, também significou uma desvalorização, né? Então, por meio da Instrução 204 da SUMOC, foi feita uma desvalorização cambial e uma unificação, embora que parcial ainda, do mercado de câmbio. Então, está correto. As políticas monetária e fiscal do governo Jânio Quadros tinham um cunho contracionista, correto. Era uma política ortodoxa, inclusive teve apoio do FMI e conseguiu acordo com credores externos, né? Então, está correto. Durante o período parlamentarista do governo, o baixo crescimento econômico pode ser explicado pela política econômica restritiva, responsável pela queda da inflação verificada no período. Errado porque, na verdade, em 61 e 62 a economia ainda cresceu a uma taxa, houve uma desaceleração, mas a taxa de crescimento não foi tão baixa. Né? Em 63 a taxa já foi mais baixa. Né? Mas não houve queda da inflação, né? Não houve queda da inflação. O plano trienal, que foi implementado a partir de janeiro de 63, de janeiro até abril, em abril começou a ser abandonado, e o Celso Furtado saiu em junho de 63, né, do governo. Mas o plano trienal ele não chegou a ser plenamente implementado, né? Ele começou a ser implementado, mas depois foi abandonado. Então não houve queda da inflação, a não ser muito brevemente, né? Em algum período. Então não houve queda da inflação durante o período, se bem que está falando do período parlamentarista, né? E houve aceleração da inflação nesse período, né? Houve descontrole monetário e financeiro. A tentativa de estabilização do governo João Goulart já no período presidencialista com o plano trienal, né? O plano trienal continha um diagnóstico de inflação de demanda em sua formulação, né? E propunha medidas de natureza gradualista para combatê-la. Correto. Então, o que se pode dizer do plano trienal? Primeiro, apesar de ter sido elaborado por um economista cepalino estruturalista, foi um plano que tinha um diagnóstico e medidas de combate à inflação ortodoxo, com redução do déficit público e redução do crescimento da moeda, do crescimento monetário e do crédito, né? Mas ao mesmo tempo era um programa gradualista de combate à inflação, né? É um programa gradualista de combate à inflação e que continha também um conjunto de reformas, né? Como reforma agrária, reforma tributária e reformas distributivistas, né? Reformas distributivistas que estavam relacionadas a reformas de base que eram defendidas pela linha política do governo João Goulart, né? Então, o plano trienal ele tinha um diagnóstico e tinha medidas de combate à inflação ortodoxo, mas também continha reformas, né, vinculadas às reformas de base, especialmente reforma tributária, reforma agrária, e que tinham um cunho distributivista, ok? Até pelas pressões e pela necessidade de fazer acordo e negociar com credores, de negociar com a FMI, o plano trienal teve esse cunho ortodoxo, né?
Ok? Então está correto. Tinha um diagnóstico de inflação de demanda ortodoxo, né? Em sua formulação e propunha medidas de natureza gradualista para combater a inflação. Correto. Apesar do fracasso no combate à inflação, o plano trienal possibilitou a elevação das taxas de crescimento econômico. Errado. Em 63, aí já tem um baixíssimo crescimento, né? Menos de 1% cresce a economia em 63. Por causa, certamente, também tanto dos efeitos do plano trienal, como também da instabilidade política, não é? Então está errado. 9. Entre os problemas associados à crise de 62 e 67 incluem-se inadequação institucional, sim, a necessidade de reformas, que estão tanto no plano trienal quanto no PAEG, que vai seguir depois no governo militar, não é? Então havia um diagnóstico de que eram necessárias reformas institucionais. Política monetária restritiva, utilizada tanto no plano trienal quanto no PAEG, sim, contribuíram para a desaceleração do crescimento. Correto. Capacidade ociosa então existente. Correto, não é? Os grandes investimentos do plano de metas criaram capacidade ociosa, né? Como eram grandes investimentos que, como a gente viu no item aqui, se antecipava a própria demanda em muitos setores, não é? Houve capacidade ociosa como resultado dos próprios investimentos do plano de metas, né? Estava se esgotando um grande ciclo de investimentos e isso resulta em aumento da capacidade ociosa. O esgotamento do dinamismo gerado pelo plano de metas, correto. Então esses são fatores que influenciaram na desaceleração e na crise nesse período 62-67, né? Além da instabilidade política, também poderia ser uma causa colocada aqui, né? 10. A economia brasileira apresentou taxas de crescimento relativamente baixas no período 62 a 67. Contribuíram para tal performance. Mais uma vez, é uma questão sobre as causas, os fatores determinantes dessa desaceleração no início dos anos 60. O efeito desacelerador associado à conclusão da maior parte dos investimentos do plano de metas, correto. As políticas de estabilização implementadas antes e após a ruptura institucional de 64, correto. Foram políticas de estabilização, políticas restritivas, tanto monetária quanto fiscal. O arrefecimento da demanda por bens duráveis de consumo, uma vez atendida a demanda reprimida pré-existente, correto. Choque do petróleo, errado. Não teve choque de petróleo no período. 11. Sobre o desempenho da economia brasileira no governo João Goulart, pode-se afirmar que a desaceleração do crescimento industrial observada no período se explica em parte pelos vultosos investimentos do período Kubitschek. Correto. É uma espécie de crise cíclica, não é? Numa economia capitalista tem um período de grande expansão dos investimentos, um ciclo de fortes investimentos, não é? E isso cria capacidade ociosa, não é? E aí você tem um período de desaceleração, ou seja, está relacionado ao próprio movimento cíclico de uma economia capitalista, né? Que cria capacidade ociosa após um período de forte expansão e aumento de investimento. Então está correto. A instabilidade política do governo Goulart dificultou a implementação de uma política econômica industrial adequada. Correto. Dificultou a implementação de qualquer política econômica, não é? A instabilidade política do governo Goulart. A política de severa contenção de gastos do governo contribuiu para o fraco desempenho do setor industrial. Errado, está falando do governo Goulart, não é? Então houve descontrole monetário e fiscal no governo Goulart, não é? Na maior parte do período. O plano trienal de Celso Furtado, implementado a partir de 63, foi responsável pela recuperação da economia nos primeiros anos do governo militar. Errado, não é? Então o plano trienal não teve, na verdade, não chegou a ser plenamente implementado, não é? Ele foi em abril de
de 63, João Goulart já estava abandonando muitas das medidas de contenção, de redução dos subsídios que haviam sido implementados pelo plano trienal. Então está errado. A interpretação estruturalista sobre a crise do período associa a perda de dinamismo do crescimento à elevação da relação capital-produto dos novos segmentos industriais internalizados no período do plano de metas. Correto. A elevação aqui da relação capital-produto significa que você já tem agora, são setores mais intensivos em capital e que acaba criando também uma capacidade ociosa, né? Então está correto. Eu não sei o que aconteceu aqui no slide, deixa eu ver aqui. Vamos passar aqui. Está correto, mas eu não sei o que aconteceu naquele slide. 12. A desaceleração do crescimento da economia brasileira nos primeiros anos da década de 60 contribuiu para a crise econômica e política do período. Sobre este período, é correto afirmar: a dificuldade de incorporar parcelas crescentes da população ao mercado consumidor foi arrolada por economistas de tradição cepalina como um dos fatores que determinava o baixo crescimento da economia. Correto. Então, na verdade, vai ter uma interpretação aí estruturalista cepalina, né, de que a concentração de renda, né, estava criando dificuldades para o prosseguimento do processo de crescimento, né? Como houve grandes investimentos e crescimento no setor de bens duráveis de consumo, havia uma incompatibilidade entre a desigualdade de renda, não é? E a capacidade de consumo da população e os setores que receberam grandes investimentos no plano de metas. Ou seja, o mercado era muito restrito para o setor de bens de consumo duráveis que havia sido estabelecido por causa da concentração de renda. Essa teoria está mais associada ao Celso Furtado, né? A ideia de que havia uma incompatibilidade distributiva, né? Uma incompatibilidade entre a distribuição de renda e o mercado de consumo e os setores de bens de consumo duráveis que tiveram um grande investimento no plano de metas. Okay? Isso era responsável pela desaceleração do crescimento. Já a Conceição Tavares apontava muito para essa elevada relação capital-produto dos setores que se estabeleceram, né? E a ideia de que, para continuar o processo de distribuição de importações, os setores agora eram setores de mais economias de escala, mais intensivos em capital e tecnologia. E isso tornava mais difícil e não havia mercado, não havia escala para esses setores, né? Então isso dificultava continuar o processo de crescimento, né? Porque os setores que restavam por substituir importações eram setores agora altamente intensivos em capital e tecnologia, e não havia escala na economia brasileira para esses setores. Eram setores mais de retornos crescentes de escala. A expressiva valorização cambial promovida pela Instrução 204 da SUMOC respondia ao recrudescimento inflacionário resultante das políticas expansionistas adotadas no final do governo JK. Errado, né? A gente sabe que houve uma desvalorização cambial e não valorização cambial no Jânio Quadros, na 204 da SUMOC, né? A Instrução 204 da SUMOC. Apesar de não ter logrado os resultados a que se propôs, a política macroeconômica, sobretudo fiscal e monetária do governo Jânio Quadros, tinha por objetivo a redução da absorção interna. Correto. Como era uma política monetária e fiscal restritiva, né, havia o objetivo de reduzir a absorção interna. O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, ao propor, mesmo que temporariamente, o aumento de salários acima do crescimento da produtividade para recuperar a defasagem de salários reais dos anos precedentes, contribuiu para elevar a inflação que já vinha crescente desde o final da década de 50. Errado. Então não havia essa proposta de aumentar salários acima do crescimento da produtividade.
No decorrer de 1963, o governo João Goulart abandonou as medidas contidas no plano trienal ao restituir subsídios a determinados setores e conceder aumento salarial para o funcionalismo. Então, em abril de 63, como a gente já falou aqui, o governo João Goulart praticamente abandonou o plano trienal, porque retornou os subsídios que haviam sido retirados, né? Trigo, petróleo, e concedeu aumento do salário mínimo e do salário do funcionalismo público, ok? E aí, em junho, o Celso Furtado sai do Ministério do Planejamento, né? Então, o governo João Goulart começou a abandonar as medidas do plano trienal desde abril de 63. Então, está correto. 13. Sobre a economia brasileira na primeira metade dos anos 60, é correto afirmar: a abolição da conta de ágios e bonificações pela Instrução 204 da SUMOC é apontada por parte da literatura como um fator que acelerou a inflação no período. Correto, né? Novamente, uma desvalorização cambial, né? Uma desvalorização cambial acelera a inflação, como na própria Instrução 70 da SUMOC também, né? A aprovação da Lei de Remessas de Lucros, a encampação de empresas norte-americanas e a negativa do Brasil de alinhamento aos Estados Unidos com relação ao regime cubano foram fatores que colaboraram para o afastamento diplomático entre os dois países. Correto. Uma questão aqui mais de política externa do que de economia, né? Entre as causas estruturais para a crise do período, costuma-se arrolar a queda gradual da relação capital-produto, que tende a acompanhar ao longo do tempo o processo de substituição de importações. Errado, né? Na verdade, tem um aumento da relação capital-produto, né? Capital-produto. Né? Entre as causas estruturais da crise do período, costuma-se arrolar a queda gradual da relação capital-produto, que tende a acompanhar ao longo do tempo o processo de substituição de importações. Não, na verdade aumenta, né, a relação capital-produto. Em consonância com a orientação cepalina de Celso Furtado, principal formulador do plano trienal, a estratégia de estabilização adotada fundamentou-se em diagnóstico não convencional e em iniciativas de caráter ortodoxo. Então, se está falando aqui que o plano trienal, dada a orientação cepalina do Celso Furtado, fundamentou-se num diagnóstico não convencional. Não, a gente já viu que o plano trienal ele foi um plano com diagnóstico e com medidas ortodoxas de combate à inflação. Tinha a sua parte estruturalista que estavam nas reformas, né? Mas as políticas de combate à inflação foram políticas ortodoxas, contenção do déficit público e política monetária restritiva. Então o item está errado. Em meados de 63, a viabilidade política e social do plano trienal estava definitivamente comprometida pela convergência de múltiplas críticas originadas de setores de esquerda, dos sindicatos, de associações de classe de empresários, assim como do fracasso da missão de Santiago Dantas nos Estados Unidos. Correto. Houve uma missão, né, do Santiago Dantas nos Estados Unidos para fazer negociação com os credores e buscar recursos externos, né, dadas as dificuldades de financiamento externo. Juntou com o abandono pelo próprio João Goulart das medidas de retirada de subsídios e com o aumento de salários, salário mínimo e salário de funcionalismo, então houve, então de fato, em meados de 63, não havia mais viabilidade do plano trienal, né? Tanto esse abandono de medidas pelo governo João Goulart, quanto desse fracasso da missão do Santiago Dantas nos Estados Unidos. Então está correto. 14. Sobre o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, o governo João Goulart pode-se afirmar: o Plano Trienal propunha conciliar os objetivos de reduzir as desigualdades estruturais do país, como as disparidades regionais e sociais, com a estabilidade econômica e o crescimento. Correto. Então, o plano, como a gente falou aqui, tinha duas partes, né? A parte ortodoxa de combate à inflação e uma parte de reformas estruturais, que eram principalmente distributivas, né? Um dos empecilhos à execução do plano trienal foi o fato de o país estar sob regime
parlamentarista. Errado, o plano trienal foi implementado no período presidencialista. O governo assumia entre seus objetivos renegociar a dívida externa do país ao longo da execução do plano, com o que se pretendia reduzir o serviço da dívida no balanço de pagamentos. Correto. O plano trienal foi elaborado por Celso Furtado durante a fase presidencialista do governo Goulart, na expectativa de vitória do plebiscito de janeiro de 63. Errado. Ele foi elaborado, ainda estava na fase parlamentarista, mas ele começa a ser implementado na fase presidencialista. O plano trienal admitia como causas da inflação o excesso de demanda e o déficit público. Correto, né? Era o lado ortodoxo do plano. E por fim, questão 15, o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social propunha manter altas taxas de crescimento do PIB associadas a medidas de combate à inflação. Correto. Então, o objetivo era manter o crescimento e combater a inflação, como os vários planos gradualistas, né, de combate à inflação. Definia em seu diagnóstico da economia brasileira que a fase da industrialização por substituição de importações já havia sido ultrapassada. Errado, né? A visão era de aprofundar o processo de substituição de importações com as reformas. Estabelecia como uma de suas medidas a reforma agrária, entendida como benéfica ao setor industrial, pois contribuiria para elevar a demanda de consumo. Correto. Naquela visão do Celso Furtado de que um mercado consumidor mais robusto, né, apoiaria o processo de crescimento econômico. Assentava-se no diagnóstico de que a inflação brasileira era fundamentalmente estrutural. Errado, né? Então, o diagnóstico de inflação era ortodoxo e as principais medidas de combate à inflação eram convencionais, ortodoxas. O fim do período parlamentarista de Goulart, com o retorno ao presidencialismo em 63, contribuiu para o abandono da política de estabilização proposta no plano trienal. Errado, não é? Então ele foi elaborado, né, antes do plebiscito, mas ele foi implementado, né, começou sua implementação no período presidencialista. Por isso o item está errado. Ok? Então eram essas as questões relacionadas a esse período, plano de metas e a crise dos anos 60, do início dos anos 60. Né? Na próxima aula continuaremos então com exercícios relacionados ao milagre econômico, né? Ao PAEG e ao milagre econômico. Ok? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.